Opa, beleza, bem aqui, e sejam bem-vindos ao Contos da Internet, onde contarei histórias assustadoras, peculiares e de vingança do Reddit. Acho que me deram carne humana para comer. Eu trabalho nas docas de uma fábrica de conservas de salmão, Bunfu, Alasca. 16 horas por dia, 7 dias por semana. Não há dias de folga de maio até agosto. É um trabalho muito diverso com muitas pessoas diferentes. O trabalho parece atrair pessoas que não se encaixam realmente na sociedade normal ou pessoas que querem fugir de alguma coisa. Maicon era uma dessas pessoas. Ele já tinha trabalhado em outra fábrica de conservas na cidade que era propriedade da mesma empresa, e no período que antecedeu a época de pesca, ele foi emprestado à nossa fábrica de conservas para algumas tarefas de carpintaria. Maicon estava provavelmente na casa dos 40 ou 50 anos, cabelo grisalho, algumas entradas no cabelo. Ele tinha como um distúrbio da fala, meio esquisito. Como se estivesse a sorrir por dentro sobre algo grotesco enquanto ele falava. Quando chegou ao nosso campo pela primeira vez, ele falou que o pessoal do RH continuava a fazer várias perguntas pessoais a ele. Eu perguntei que tipo de perguntas e ele respondeu que queriam o seu nome completo e número de telefone. Ele disse que não se sentia à vontade com isso e que estaria disposto a trabalhar por uma taxa reduzida se pudesse guardar essa informação para si próprio. Minha família é da Europa Oriental. Mas nasci em Nova York e depois passei metade da minha infância na Carolina do Norte. Tenho comido carnes defumadas de todas as variedades durante toda a minha vida. Basicamente já comi quase todos os tipos de carne. Um dia estava trabalhando com um colega de trabalho num pequeno projeto de soldagem quando Maicon sai de uma porta e pergunta para mim e outra pessoa que estava lá se queríamos um pouco de carne. Sempre comemos comida do refeitório e trabalhamos duro o suficiente para manter sempre uma dieta. Não se rejeita a comida. Então ele nos cortou uma fatia e deu um pedaço. Eu não sei que merda foi essa que ele me deu. Era quase porco, mas não era carne de porco. Maicon então diz: vocês gostaram disso? Ponto ao qual respondemos: sim, obrigado Maicon. Ele literalmente ri de um jeito assustador e estranho. E vai embora. Eu e o cara com quem estava trabalhando, olhamos um para o outro e dizemos o que acabamos de comer. Mais tarde naquele dia eu estava em um restaurante sozinho tomando um café. Maicon então chega lá e fala: cara, você gostou da carne que te dei mais cedo? Sim, estava bom, eu respondo. Então ele diz: isso é engraçado cara, e ri suavemente. Eu não sei porquê. Mas pelo comportamento estranho de Maicon, acho que ele nos deu carne humana. Como a história diz, a carne que Maicon deu tinha gosto de porco, e relatos de canibais dizem que a carne humana tem gosto de porco. Deve ser uma situação horrível para a pessoa do relato ficar na dúvida, se comeu carne humana ou não. Eu não gostaria de estar nessa situação. Fizeram festa na pandemia e me vinguei delas. Em setembro de 2020, o apartamento ao lado do meu foi alugado para duas jovens, elas eram estudantes. Depois que se acomodaram um pouco, descobri que elas queriam fazer uma festa. Não parece grande coisa, exceto que meu país estava totalmente bloqueado neste momento devido à doença que estava ocorrendo, e você poderia ter apenas um visitante em sua casa. Durante este tempo, eu estava trabalhando na área da saúde. Trabalho com deficientes mentais, mas me voluntariei para ajudar com a doença, o que significa que fui chamado para atender os moradores que estavam doentes e precisavam de quarentena, ou foram diagnosticados. Isso significava horas de trabalho bastante longas e eu passava cerca de 10 a 11 horas por dia no trabalho. Era uma rotina muito cansativa. E eu não estava ansioso pelo barulho de uma festa. Então um dia elas dão essa festa, e eu suporto barulho e música, mas essa festa foi uma loucura. Tinha umas 20 pessoas, gritando no corredor, destruindo vasos de planta e quadros do corredor. Por volta das 4 da manhã, fui até o apartamento delas e perguntei quando elas iriam acabar com esse carnaval.
Pedi agradavelmente para elas não fazer festa como essa, pois tinha que trabalhar e acordar às 6 todos os dias. Então elas prometeram que não iriam fazer mais festas como essas. Spoiler, eles fizeram outras festas. A essa altura, eu já estava passando 3 noites inteiras sem dormir, e estava chegando à loucura total. Todas as noites eu falava com as meninas e todas as noites elas estavam cheias de desculpas e outras coisas, mas nada mudava. Também me sentia péssimo porque eu estava em um lugar cheio de gente, e de manhã ia a um lugar com pessoas muito vulneráveis. Estávamos em uma época sem muita informação, e sem vacina, então tinha medo de espalhar a doença. Felizmente chegou o fim de semana e elas saíram de lá por alguns dias. Recuperei-me um pouco conseguindo ter uma boa noite de sono. Durante as semanas seguintes, elas se abstiveram de grandes festas, mas sempre tinha uma enxurrada de pessoas chegando durante a noite. O sino delas tocava umas 70 vezes por noite. As pessoas sempre estavam indo ou vindo. E essas pessoas eram sempre bêbadas e barulhentas. Nosso corredor era praticamente uma câmara de eco, porque é todo de pedra e qualquer barulho vai para todo o prédio. Basicamente, eu não podia confiar em dormir à noite. Isso me deixou raivoso. Eu só conseguia dormir de sexta a domingo, porque elas saiam de lá. Uma noite, enquanto batia na porta delas para reclamar do barulho, encontrei meu vizinho de cima. E decidimos que teríamos que unir forças para acabar com isso. Meu vizinho me deu algumas informações importantes. A razão pela qual havia muitas pessoas indo e vindo o tempo todo de lá era porque elas usavam o apartamento como um bar improvisado. Durante esse tempo, os bares estavam fechados devido à doença. E aqueles estudantes estavam usando o apartamento para beber. Além disso, do outro lado da rua tinha uma fraternidade estudantil. Então eles usavam os 2 pontos, um para beber e o outro para se reunirem. Tentamos conversar com as meninas e com os visitantes. E nenhum deles teve qualquer simpatia por nós, quando pedimos fazer menos barulho às 4 da manhã. A maioria deles apenas ria de nós, já que éramos os vizinhos irritantes. Então começamos a chamar a polícia. Na maioria das vezes não dava em nada. Continuávamos ligando, queríamos que a polícia resolvesse nosso problema. A Bélgica ainda estava em bloqueio total neste momento e o que eles estavam fazendo era totalmente ilegal. Quando a polícia não pôde ajudar, recorri a outro método: sou assistente social e, portanto, não tenho problemas conseguir uma ajuda superior. E foi isso que fiz, agi por sugestão do vizinho de cima e entrei em contato com um dos reitores das meninas. Mandei um e-mail legal pedindo desculpas por incomodá-lo e tomar seu tempo, mas eu tinha esse grande grupo de alunas de sua faculdade se juntando todas as noites. E talvez ele quisesse saber isso, já que elas estavam quebrando todas as regras possíveis da quarentena. Especialmente porque eu e meu vizinho estávamos prestes a ir aos jornais com essa história. Já que festas secretas na quarentena estavam se tornando grandes notícias na época. Os reitores me ligaram de volta rapidamente. E tivemos uma boa conversa sobre o que estava acontecendo. Então basicamente, o que eles fizeram foi ligar para as estudantes e seus pais. Finalmente conseguimos nos sentar com as meninas e elas pareciam estar arrependidas. Lágrimas foram derramadas. Soubemos que a polícia tinha dado multas a elas por fazerem festas secretas. Depois da conversa pensei que eles teriam entendido, agora eles se absteriam de fazer barulho e festejar. Basicamente, o que eles fizeram foi se mudar para a fraternidade do outro lado da rua e começaram a festejar lá. Havia um pouco menos de pessoas correndo para lá e para cá, mas o barulho ainda era um problema e estávamos agora no meio da segunda onda da doença, e essas pessoas estavam se encontrando com grandes grupos como loucos, enquanto eu não tinha visto uma alma em quase um ano. Meu vizinho de cima filmou uma festa do outro lado da rua e enviou o clipe para mim. Estávamos pensando em ir à imprensa com nossa história, mas não tínhamos certeza se seria uma boa ideia. Então postei o clipe da festa no Twitter. Ele recebeu alguns comentários reclamando da situação,
Parecia que a maioria das pessoas também estava cansada de pessoas desrespeitando as regras e tendo festas secretas. Após algumas conversas com o vizinho de cima, decidimos entrar em contato com a imprensa e simultaneamente subir um degrau na hierarquia da universidade e contatar o vice-diretor, que tinha o poder de iniciar um processo disciplinar contra os alunos. As notícias locais postaram nossa história nas redes, nos contataram e demos algumas informações básicas. Eu e meu vizinho confirmamos com a polícia que os policiais foram dezenas de vezes e não deu em nada. Mencionamos que a universidade estava envolvida e que esperávamos que eles finalmente interviessem. No dia seguinte, a notícia estava em vários sites. Tornou-se um viral. As manchetes mencionaram as dezenas de vezes que a polícia apareceu e também mencionando como os profissionais de saúde estavam sofrendo com estudantes egoístas. Ao mesmo tempo, o vice-reitor entrou em contato conosco para tirar nossas declarações, e nos informou que investigaria e poderia iniciar ações disciplinares. No dia seguinte, recebi uma mensagem do vizinho de cima de que uma equipe de filmagem do Noticiário Nacional estava à nossa porta. Eles se recusaram a falar com os estudantes, mas eles fizeram uma entrevista com os moradores da região. E com certeza, naquela noite, minha rua tinha uma fila de carros policiais parados na frente da República, mas eles se recusavam em abrir a porta. De qualquer forma, tentando não prolongar ainda mais essa história, a ação disciplinar da universidade foi aprovada. Antes da audiência, sentamos com as meninas do nosso bloco e esclarecemos algumas coisas. Queríamos viver juntos como pessoas normais e tentamos fazer as pazes. As suas punições foram 40 horas de serviço comunitário e liberdade condicional. E cada um teve que nos escrever uma carta de desculpas. A parte triste é que a maioria deles soava como crianças idiotas, mas isso foi depois de ser chamado no noticiário e fazer parte de uma ação disciplinar. Mas nunca quisemos deixar chegar a esse nível. No resto do ano, uma simples mensagem no WhatsApp era o suficiente para silenciar qualquer barulho que tivéssemos vindo do apartamento delas. De qualquer forma, espero que elas tenham aprendido que pessoas que não têm uma boa noite de sono, pode acabar surtando. Então, essas foram as histórias de hoje. Deixe nos comentários se já passou por algo parecido, dê seu like e se inscreva no canal. Para continuar recebendo nossos vídeos, clique em um dos vídeos no lado e continue nos assistindo.